dizer boa tarde já, né, aos amigos da imprensa. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha na tela do seu portal ITV CM7 Brasil. Neste momento nós estamos na sede do governo, onde o governador Wilson Lima, junto com o Comitê de Enfrentamento, vão apresentar as ações para minimizar os impactos da estiagem deste ano de 2024. Durante essa reunião, eles vão apresentar todas as novas ações e os planejamentos para que a população amazonense não sofra muito com os impactos desta estiagem. Mas também tem Souza, não tem? Não. Deputado federal Fausto Júnior. Bom, meus amigos, o objetivo da nossa reunião aqui é falar sobre algumas ações da estiagem, dar alguns encaminhamentos. Ainda há pouco nós tivemos uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também com a ministra Marina, dentro desse gabinete de crise que foi montado pelo governo federal para que a gente possa estar integrado nessas ações de combate à questão das queimadas, do desmatamento e outras providências. Só para atualizar aqui os números, nós temos 62 municípios em situação de emergência, 140 mil famílias estão sendo afetadas, nós já entregamos aproximadamente 2 mil toneladas, de alimentos, 87 mil famílias já foram beneficiadas, já temos só nesse período agora 31 purificadores instalados, já entregamos 400 caixas d'água, e 500 litros de água já foram enviados. Nós temos aqui algumas ações que nós vamos anunciar. Nós estamos antecipando o auxílio estadual permanente, o auxílio que deveria ser pago no dia 20 de outubro, vai ser antecipado agora para o dia 30 de setembro. E o auxílio que deveria ser pago no dia 20 de novembro vai ser antecipado para o dia 31 de outubro. São 300 mil famílias atendidas no estado do Amazonas, tanto na capital quanto no interior, e o objetivo da antecipação do pagamento desses recursos é para ajudar as famílias, principalmente aquelas em condição de vulnerabilidade, que são afetadas pela questão da estiagem. Nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que anistia aqueles que têm dívidas com a AFEAM e que estão sendo afetados com a questão da estiagem. Isso vale para aqueles que contraíram empréstimos junto à AFEAM do dia 1º de janeiro de 2023 até a sanção da lei. Isso inclui produtores rurais, micro e pequenos empresários, autônomos, e também atinge a indústria e o comércio. Essas pessoas precisam comprovar que foram prejudicados por conta da estiagem e precisam estar em dia com o pagamento da AFEAM até o momento em que começaram a ser prejudicados por conta da estiagem, e aí o pessoal da AFEAM está à disposição para fazer essa avaliação caso a caso. E aí eu peço aqui, faço um apelo aos deputados estaduais que possam tramitar em regime de urgência esse projeto de lei. Nós já iniciamos o nosso projeto, o nosso programa de merenda em casa. 3 mil alunos já estão tendo dificuldades de ter acesso à escola em 17 municípios, então nossas equipes estão mobilizadas para fazer a entrega desses alimentos, essas cestas básicas. Ainda há pouco nós tivemos uma reunião, como eu falei, com o ministro Rui Costa, com a ministra Marina do Meio Ambiente, com o IBAMA e suas respectivas equipes, para tratar sobre a questão da estiagem e aquilo que é importante de reforço e de alinhamento de ações para o combate desses ilícitos e o combate também aos incêndios. Na reunião foi anunciado a aprovação do recurso do Fundo Amazônia na ordem de 45 milhões de reais para a montagem daquelas brigadas nos 21 municípios que representam 95% das queimadas. Agora a gente tem um prazo de 60 dias
para a apresentação da documentação para que nós possamos efetivamente assinar o contrato e receber esses recursos. Hoje também eu estou encaminhando um ofício para a Casa Civil e também para o Ministério da Saúde, inclusive neste momento a secretária Nayara de Saúde está reunida com a ministra Nízia para falar sobre o risco que nós temos de nos próximos dias termos aqui no estado uma crise sanitária em razão da dificuldade de acesso à água potável. Aumentou consideravelmente a quantidade de doenças relacionadas ao consumo de água contaminada, né, principalmente as doenças diarreicas em crianças. Há também outras doenças e outros problemas que são inerentes dessa condição, a questão da desidratação, enfim, a dinâmica, né, de procura por atendimento na área de saúde, tanto no interior quanto na capital, mudou, e também a necessidade de se ampliar a oferta de água potável e também de alguns outros medicamentos. Então, nesse momento, nós estamos tratando isso com o Ministério da Saúde e hoje eu já vou encaminhar esse ofício para o ministro Rui Costa, que se colocou à disposição já para que a gente encaminhasse qual é a nossa necessidade nesse momento para diminuir o máximo possível a possibilidade da gente ter uma crise humanitária. E a nossa o nosso principal desafio é prover água potável para essas populações, principalmente aquelas que estão em comunidades em que o rio, ou o lago, ou o igarapé, ou a cacimba, ou a fonte de onde eles tiravam água, baixou de tal forma que ali está só lama e não está mais própria para o consumo. Eu fui numa comunidade no município de Benjamin Constant, uma comunidade chamada Novo Porto Lima, em que lá a comunidade consumia água direto do rio Solimões, sem nenhum tipo de tratamento da água, e naturalmente que a gente nem precisa dizer que a água direta do rio ela é imprópria para o consumo. Então o risco, né, de doenças é muito grande. Lá nós instalamos o sistema de purificação de água. E à medida em que o rio vai baixando, quanto mais ele baixa, mais difícil para você pegar água. Então você tem que, o morador lá, o indígena, ele tem que ir numa canoa lá no meio do rio para poder coletar a água. E quando baixa muito, a água fica muito toldada, como a gente diz no interior, fica muito enlameada. E também nós fizemos alguns pedidos ao governo federal para ampliar esse atendimento ao combate aos incêndios, como locação de aeronaves, veículos, equipamentos, bombas d'água, caminhões-pipa, a contratação de mais brigadistas e também o pagamento de diárias. O governo federal recentemente pagou, né, repassou recursos para o Estado para que a gente pudesse pagar diária desses bombeiros e também brigadistas. Atualmente nós estamos com aproximadamente 800 homens em campo, tanto aqui na capital quanto no interior, incluindo bombeiros e também brigadistas, parte contratados pelo KfW, que é um banco alemão, e outra parte resultado de uma parceria feita entre o governo do estado e também os municípios do estado do Amazonas, aí, principalmente ali do sul do Amazonas. Esses brigadistas foram treinados pelos nossos homens do Corpo de Bombeiros. Enfim, essas são algumas informações. Eu vou assinar agora o projeto de lei da FEAM para encaminhar à Assembleia e aí na sequência eu fico à disposição dos jornalistas. Estou aqui com o pessoal da Defesa Civil, Bombeiro, Secretaria do Meio Ambiente, IPAAN e Secretaria de Educação, enfim, demais secretarias, nós estamos aqui à disposição. Bom dia, governador, bom dia a todos. Só um minuto rapidinho, deixa o deputado Adjunto Afonso, como decano da Assembleia, falar.
de ontem. A balsa que vai levando o combustível ainda está entre Labre e Canutama e não vai conseguir chegar em Pauini. Eu acho que muitos municípios já estão com esse problema. Eu acho que a empresa que distribui energia não se programou, não se antecipou. Vai faltar, pelo que eu vi hoje, me mandaram uma foto, acho que quase todos os municípios vão ter problema de energia. Ontem lá em Pauini, por exemplo, ela foi no posto de gasolina e tentar comprar 10 mil litros de combustível para atender, e só tinha 10 mil, eles só tinham 10 mil no estoque e atenderam a empresa de energia. Então, eu acho que eles não se programaram para isso aí, vai ser um caos em todos os municípios, principalmente nesse período eleitoral. Não sei de que forma podia ver aí com o Ministério de Minas e Energia, de que forma podia chegar alguma coisa de 10 mil litros de pouco, mas que conseguisse chegar aos municípios. Certamente todos os municípios do Alto Rio vão ter esse problema. Com relação a essa questão do combustível, nós estamos dialogando com o Ministério de Minas e Energia para que não haja racionamento nos municípios. O que nós fizemos? Em janeiro, nós alertamos as concessionárias de que nós teríamos dificuldades nesse período do ano e que elas estocassem combustíveis. E a gente está sabendo agora dessa situação lá de Pauini. Eu vou conversar com o Rony, conversar com o meu pessoal da infraestrutura e também com o Ministério de Minas e Energia e entender o que a gente consegue fazer nesse momento. Mas o grande desafio é a questão logística, de como chegar lá no município. Mas obrigado pelas informações aqui, deputado. Vamos lá? Bom dia, governador. Bom dia a todos. Érico Oliveira, da TV Encontro das Águas. Governador, gostaria que o senhor fizesse um balanço das principais ações que foram feitas para atender a população mais afetada até agora e a questão também das datas de antecipação dos auxílios. Nós temos uma série de ações porque a seca, diferente de outras regiões do Brasil, em que nesse momento eles são afetados pelos crimes ambientais, principalmente queimadas. Aqui nós temos a questão humanitária, em que comunidades têm dificuldade de ter acesso ao alimento e também a ter acesso à água potável. Nós temos o problema dos rios, que baixam significativamente, e temos a questão ambiental, naturalmente, que é a mais visível para o Brasil, E o mundo olha para cá quando a gente tem queimadas, quando tem desmatamento. Com relação à questão da ajuda humanitária, nós já encaminhamos aproximadamente 2.000 toneladas de alimento, primeiramente para as regiões do Alto Solimões, Juruá, Purus, esses municípios que foram primeiramente afetados, além dos microsistemas de abastecimento de água que nós estamos instalando desde 2019, já são aproximadamente 600 microsistemas de abastecimento de água como esse, e são sistemas e filtros que duram entre 10 e 15 anos. Então, os filtros que nós instalamos lá em 2019 continuam funcionando até agora e estão ajudando essas comunidades. Com relação à questão da baixa dos rios, nós temos a contratação da dragagem por parte do governo federal, a gente está na expectativa de iniciar aqui na boca do Tabocal. Já temos uma situação complicada lá no Alto Solimões e talvez não faça mais sentido fazer a dragagem lá em cima, mas essa tem que ser uma avaliação da empresa e também do DENIT, entender o que é possível fazer ali naquela região. E temos aqui a questão do Madeira e mais um trecho que fica entre Santo Antônio e São Paulo de Olivença, é isso, Serafim? Ali também no Solimões, Ali também no Solimões. Paralelo a isso, nós demos o suporte necessário para que os dois terminais privados, tanto dos superterminais quanto o Chibatão, pudessem fazer a instalação de portos no meio do rio, para que houvesse esse transbordo da carga, para que houvesse a fragmentação da carga. Essa é uma operação inédita no mundo, a gente não tem nada parecido em nenhum lugar do mundo. Então, as empresas toparam fazer isso e hoje a navegação está acontecendo, apesar de ter um custo mais elevado, mas os produtos, os insumos para a Zona Franca de Manaus, também os produtos para o comércio, estão chegando aqui em Manaus. Com relação... Sim. O Serafim está dizendo aqui que já passaram 10 mil contêineres por esses dois portos flutuantes que estão ali no município de Itacoatiara. Com relação à questão das queimadas, nós estamos com equipes, com aproximadamente
800 homens só do governo do estado, incluindo aí 153 brigadistas do governo federal, atuando tanto aqui na região metropolitana, quanto no sul do Amazonas. E aí a gente tem 127 viaturas e tem todo um aparato de acompanhamento, seja do IPAAN, da Polícia Militar, da Polícia Civil, no sentido de fazer as autuações e coibir esses ilícitos ambientais e também com o auxílio da tecnologia, através do nosso IPAAN, de identificar em tempo real os focos de calor. Então, são essas algumas ações que o Estado tem implementado nessas 3 grandes áreas que são consequências da estiagem. Boa tarde, governador, a todos. Adriano Fernandes, da Band Amazonas. Não sei se o senhor pode me responder, ou até mesmo o diretor-presidente da Serpan, mas eu gostaria de saber qual é o papel da Serpan nesse momento crítico, né? Tendo em vista que alguns trechos dos rios aqui no Amazonas já se encontram quase que com a navegabilidade afetada, na verdade. Senhor governador, bom dia. Senhores deputados, senhores e senhoras secretários presentes. A Serpan, ela tem realizado acompanhamento diário do esquema operacional das embarcações, do valor tarifário, do monitoramento da navegabilidade das 9 calhas do Rio do Amazonas. O objetivo dessa supervisão é contínua, identificar pontos críticos de navegação, bem como os municípios que apresentam dificuldade de acesso por via fluvial. A partir dessa informação, busca determinar o ponto de fundeio mais próximo da sede dos municípios, visando a facilitação do transbordo de cargas e passageiros. Inclusive, a Agência Reguladora de Serviços Públicos elaborou um quadro de situação de transporte hidroviário que é alimentado, é prestado as informações de forma diária para a Defesa Civil, né, dizendo se houve aumento ou não de tarifa, qual barco está trafegando ou não, e se tem algum destino que está intrafegável. Inclusive, senhor governador, hoje pela manhã foi encaminhado para a nossa ouvidoria uma informação que não é verídica, uma informação sim, prestada pela Agência Reguladora no ano passado, que diz que 39 cidades do Amazonas estão isoladas, quando na verdade não estão. Essa informação foi prestada no final de outubro do ano passado, que fique claro, mas não é informação deste ano, não é informação atual, correto? Existe sim muitos pontos críticos, mas não estão isolados. Tudo bem? Obrigado. Bom dia, boa tarde. Ana Paixão, da revista Cenário. O meu questionamento é sobre como estão as denúncias de crimes ambientais, como estão as multas e quais são os municípios que mais estão tendo esses registros e se já há novas pessoas presas por crimes ambientais. Juliano. O estado das operações, embargos, multas, prisões, detenções. Bom dia, governador. Bom dia, secretários, colegas, amigos da imprensa. Os dados atualizados são os seguintes, com relação à pergunta da colega jornalista. Nós temos aplicação de 414 embargos já lavrados, 58 termos de apreensões, 188 prisões e detenções e 136 milhões em multas aplicadas. Tá? Os dados a miúdes eu posso daqui a pouco fornecer para todos. Tá? Então, esse é o quadro geral do cenário ambiental que o Estado do Amazonas hoje está. O deputado adjunto está perguntando quantos presos... 188 detenções e prisões. O Taveira só queria complementar ainda a respeito dessa pergunta. Pode ficar em pé. Ficar em pé. Só para complementar os dados que o IPA acabou de passar,
Vale reforçar que a maior parte dos problemas de incêndios que a gente está enfrentando ocorrem em áreas federais, em especial glebas federais e assentamentos do INCRA. São quase 70% de todos os focos nessas áreas. E hoje, inclusive, a reunião que o governador participou foi para o alinhamento, inclusive, para que houvesse a possibilidade de combate das forças estaduais também nessas áreas, porque depende de acordos de cooperação com o Ministério da Justiça para se tornar mais efetivo. Vale destacar também que os esforços do governo do Estado estão atuando também para combater incêndios em áreas federais. Então, hoje, 74% dos incêndios estão na região sul, com a predominância nessas áreas que a gente informou, o que, obviamente, sobrecarrega também a estrutura do Estado, que, além das áreas federais, cobre-se também as áreas estaduais, que já são predominantes aqui na região metropolitana. Então, só para termos de comparação e do esforço e da complexidade de atuação que o governo do Estado tem atuado nessas áreas. Boa tarde a todos, aqui do Muniz, do Portal do Marcos Santos. Vossa Excelência esteve semana passada em Brasília e falou sobre o Fundo Amazônia. Como é que está essa situação? O governo já vai ter acesso esse ano para fazer esse combate à estiagem? Foi aprovado na terça-feira o recurso na ordem de 45 milhões de reais e o objetivo é implementar a montagem de brigadas nos municípios que representam a maior parte das queimadas, né, com um efetivo de pessoal, brigadistas e bombeiros, viaturas, equipamentos, carros-pipa e por aí vai. O recurso já está aprovado, nós temos agora 60 dias para apresentar a documentação final para que a gente possa assinar o contrato. Então, nesse prazo, 60 dias, nós vamos assinar o contrato, já receber o recurso e já iniciar o projeto. Governador, boa tarde a todos. Juscelio da Região Amazônica. Queria fazer duas perguntas, uma para o senhor e outra pode ser para a SES ou FVS, com relação a essa possível crise sanitária, né? A gente tem acompanhado a falta de chegada de insumos, medicamentos, até mesmo água potável, cidades mais distantes. Envira um exemplo aí. Queria que o senhor falasse como é que está o plano aí para atender essas cidades mais isoladas, mas também que a SES falasse um pouquinho que crise sanitária é essa, quais municípios são mais afetados no momento. Tem alguém aqui da saúde? Tá bom, já, Mônica, eu passo para você. Mas com relação à questão do consumo de água potável, nosso maior problema é nas comunidades, naquelas que estão ali, por exemplo, no Alto Solimões, no Juruá, no Purus, mesmo aqui no Baixo Amazonas. Então, nós estamos trabalhando para chegar com a nossa estrutura de montagem de microsistemas de abastecimento de água. Também estamos montando em alguns trechos de calha de rio, estruturas fluviais, em balsas e em barcos, em que os comunitários podem ir de canoa, podem ir de rabeta, levar os galões e poder pegar água própria para o consumo. Até o final desse ano, nós vamos completar aí a instalação de 600 microsistemas de abastecimento de água nessas comunidades. O governo federal também recentemente nos entregou 150 purificadores que já estão no nosso centro de distribuição e já estão sendo entregues para essas comunidades onde há dificuldade de ter acesso à água potável. Mônica. Bom dia a todos. Mônica Mello, secretária executiva adjunta de assistência da Secretaria de Saúde. Como o governador já citou, a secretária Nayara está em Brasília para agora à tarde articular com a secretária Anísia apoio ao Amazonas em relação às situações de saúde. Quanto ao acesso, a nossa maior dificuldade é de logística, como todos já citaram. Nós estamos articulando ainda com a empresa fornecedora, transportadora de materiais e medicamentos para alguns municípios, e ela faz articulação com, inclusive, outros estados. Manda para o Acre e, através do Acre, consegue entregar para alguns municípios. Então, essa é uma das ações. Outra é o apoio junto ao governo, Casa Militar e às Forças Armadas para o envio também de medicamentos e materiais. Os municípios com maiores dificuldades e comunidades, principalmente, são de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, algumas comunidades de Tabatinga, Eirunepé, Envira, Pixuna e Itamaraty. Obrigado, meus amigos. Bom dia, bom almoço.